Welcome back to the show, everyone, and welcome back to Scott Ritter to help. Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. E bem-vindo de volta também ao Scott Ritter, que vai me ajudar a comentar as últimas notícias. O Irã reagiu contra os Estados Unidos depois das declarações de que tudo estaria indo bem no fim dessa guerra. Neste momento, o que estamos vendo é que Mohammad Ghalibaf, o principal negociador do Irã, afirmou que não haverá mais conversas com os Estados Unidos até que o país cumpra seus compromissos previstos no memorando de entendimento. Também temos J.D. Vance. Não, na verdade não é o J.D. Vance, mas sim Donald Trump, que foi informado sobre as opções para uma guerra total. E ele decidiu, e acho que devemos reconhecê-lo por isso, Scott, não voltar à guerra. Tudo isso acontece, Scott, enquanto Putin fala abertamente e rebate as alegações de que os ataques de drones ucranianos estariam fazendo diferença no campo de batalha. Ele diz, vamos esperar para ver, afirmando que a Rússia está fazendo grandes avanços. Então, Scott, por onde você quer começar? Que tal começarmos pelo Irã? O que está acontecendo lá? Qual é a sua reação a esses desdobramentos? Olha, eu acho que o que a gente está vendo agora é que os Estados Unidos não são confiáveis. O ponto principal aqui é que o J.D. Vance basicamente admitiu que o presidente vê o memorando de entendimento como uma medida temporária, não como a base para um acordo de paz definitivo, que é o que ele deveria ser, mas simplesmente como um jeito de ganhar tempo para poder reabastecer os tanques de petróleo. Acho que foi isso que o J.D. Vance disse. Isso significa que nada disso vale o papel em que está escrito. Nada disso é real. Os Estados Unidos não estão buscando a paz. Eles só estão ganhando tempo. É, tipo, uma pausa estratégica. Mas não, isso deveria ser um caminho para a paz. E o fato de os Estados Unidos manterem abertas as opções militares mostra que eles não estão buscando a paz. Agora, você mencionou o Wall Street Journal informando o presidente. Eu diria que isso é uma mentira, e vou te dizer por que eu acho que é uma mentira. Porque, afinal, que opções militares o presidente poderia estar sendo informado agora? Não existem opções militares. Não existe uma opção de guerra total. Isso é simplesmente absurdo. Nós já fizemos guerra total. Jogamos tudo o que podíamos contra o Irã e perdemos. Não há mais nada que possamos lançar contra o Irã, porque não estamos prontos para lançar nada contra o Irã. O que é que deveríamos fazer? Colocar divisões blindadas em solo iraniano? Olha, a gente leva 6 meses para mobilizar uma única brigada de blindados pesados para ser enviada para a Europa. E isso em condições ideais de tempo de paz. 6 meses. E agora querem que a gente mobilize, sei lá, entre 700 e 900 mil homens para entrar no Irã. E mesmo assim não vai ser suficiente. Nós não temos esse pessoal. A gente basicamente teria que mobilizar as reservas, tirar tudo do armazenamento. Estamos falando de um processo que levaria anos para acontecer. Então não existe opção de guerra. Quando estivéssemos prontos para ir à guerra com o Irã, o presidente já teria deixado o cargo. Levaria mais de 2 anos para mobilizar os Estados Unidos e se preparar para uma guerra total com o Irã. Então é uma mentira descarada, uma invenção completa do Wall Street Journal. E eles sabem disso, porque não são burros. Essas pessoas sabem qual é a verdade. Eles são simplesmente um porta-voz do governo. O trabalho deles é ajudar o governo a escapar da opinião pública. Veja, o presidente quer que as pessoas acreditem que ele é um homem forte, que pode voltar à guerra quando quiser. Mas ele não tem essa opção. Ele perdeu a guerra. Perdeu. Ele simplesmente não consegue admitir que perdeu. E é aí que estamos. Mas tem outra coisa. Ele não está buscando a paz. Agora a gente sabe disso. Então, de que serve o memorando de entendimento? De nada. Se os iranianos tivessem um pouco de juízo, já começariam a bombardear agora. Porque se não há memorando, não há cessar-fogo. E se não há cessar-fogo, por que deixar os Estados Unidos continuarem aumentando seu poder militar? O J.D. Vance disse que quer reabastecer os tanques de petróleo, esvaziar os tanques, fechar o Estreito de Hormuz, fechar o Bab el-Mandeb e fazer os Estados Unidos e a Europa gritarem até que Donald Trump reconheça que precisa haver um caminho. Mas não dá para confiar no Donald Trump.
Não dá para confiar em nada que esse governo diz. É aí que estamos hoje. Essa é a minha conclusão. É bom, a pergunta então é: por que o Irã ainda está tão comprometido com isso? Aqui está o que o J.D. Vance realmente disse no programa da Michelle Malkin. Então eu acho que o presidente nos pediu para fazer é usar esse memorando de entendimento para, de certa forma, reabastecer a economia mundial do petróleo, recompor alguns estoques e depois ver em que ponto a situação está. Então, olha, quando ele fala em ações, Scott, isso pode querer dizer, eu acho, ações do mercado financeiro, mas também pode ser ações de petróleo, ou até armamentos. Eu não acho que ele esteja falando de ações, não. Acho que ele quis dizer estoques. Acho que ele quis dizer, sabe, encher os tanques. Mas pode significar qualquer coisa. Só que o ponto é que, no fim das contas, não significa nada. Porque, de novo, se eu fosse iraniano e ouvisse isso, eu diria, você nunca mais vai reabastecer nada na sua vida. Porque hoje você acabou de me dizer que o memorando de entendimento não está mais em vigor. Então eu vou retomar a ação militar. Afinal, a guerra ainda não acabou. Afunde todo o navio que conseguir. Pare toda a instalação de produção de petróleo que puder atingir e faça o mundo gritar de dor. Essa é a única linguagem que Donald Trump vai entender. Mas eles não estão fazendo isso porque o Irã é um país pragmático. Ainda bem que a liderança iraniana não pensa como um fuzileiro naval, porque se pensasse, a gente estaria em guerra o tempo todo. Graças a Deus, existem pessoas por aí com uma cabeça mais pragmática. Sabe, de vez em quando eu não tô irritado, hoje você me pegou cansado e um pouco bravo, então sabe, eu fico pensando tipo, quero sair por aí e matar alguns. Mas na verdade, o jeito certo de pensar é outro. E isso reflete, por exemplo, o modo de pensar do Vladimir Putin. Todo mundo pergunta, por que você não está bombardeando a Europa? Por que não está atacando o inimigo? Alguém já disse isso uma vez? Acho que fui eu mesmo. Por quê? Porque ele é mais esperto do que eu. Porque ele sabe que a Rússia não vai ser definida por esse conflito. A Rússia precisa olhar para frente. Ele quer que as pessoas invistam na Rússia. E para investir na Rússia é preciso ter estabilidade. E estabilidade não é só dentro do país, é também sobre a situação global como um todo. A Rússia não quer ampliar esse conflito. A Rússia está vencendo uma guerra de desgaste contra a Ucrânia e seus aliados ocidentais. A Ucrânia é um representante do Ocidente. Então, a última coisa que Vladimir Putin quer fazer é expandir o conflito. E eu acho que os iranianos também já entenderam isso. Pela primeira vez em 50 anos, o Irã consegue falar em colocar sua economia de volta nos trilhos. Eles estão vendendo petróleo. Eles conseguem falar sobre investimentos internos e domésticos e também sobre relações econômicas externas. E do ponto de vista iraniano, deixar o Donald Trump brincar com joguinhos de palavras não custa nada para eles. Se forem atacados, vão responder. Mas repare como o Irã, na prática, não leva adiante aquelas ameaças anteriores de que ia começar uma guerra. Diziam, temos 1000 mísseis prontos para disparar. Pois bem, eles não lançaram 1000 mísseis, e essa guerra já foi reiniciada umas 3 vezes até agora. O Irã não quer recomeçar a guerra, porque entende que neste momento, os Estados Unidos não têm como transformar a retórica em ação. Então eles estão tentando aproveitar ao máximo o potencial econômico deles nesse período. E é isso que os Estados Unidos estão fazendo também. Os dois vão jogar o seu jogo. É assim que eu vejo essa situação se desenrolando. Nunca vai existir um memorando de entendimento entre Donald Trump e o Irã. Donald Trump é incapaz de firmar um memorando de entendimento. Ele acabou de provar isso. Acabou de provar. E mesmo que agora ele finja, de repente, que está levando a sério. Não. A gente sabe que Donald Trump é um mentiroso. Ele mesmo admitiu que mentiu. Ele assinou um documento que deveria ser um acordo, e acabou de dizer que nada naquele documento vale o papel em que foi escrito. Nada.
Ele só assinou para ganhar tempo. Então, é mentira. Mentira pura e simples. So it's a lie, straight up lie. And when you say E quando você fala em jogar um jogo, dá para perceber esse jogo se formando, porque o Irã está agindo com bastante confiança. Não só com declarações fortes, mas essas declarações têm um fundo de realidade. Por exemplo, Mohammad Ghalibaf também disse, em relação ao seu ponto sobre o petróleo, que eles estão cobrando um prêmio de 20% e já arrecadaram uma quantia enorme de receita só nesse período do memorando de entendimento. Ao mesmo tempo, ele disse que esse acordo tem prazo de apenas 60 dias. Então, quando esses 60 dias acabarem e nenhum desses compromissos for cumprido, aí você sabe, fica uma grande interrogação. there's a big question mark. But the one thing that's not a question mark in their eyes, or Mas uma coisa que aos olhos deles, ou pelo menos pelo que estão dizendo, não deixa dúvida, é que eles vão sim impor controle sobre o Estreito de Hormuz. Agora, talvez esse controle fique um pouco mais rígido, já que os Estados Unidos, como você disse, Scott, não estão cumprindo nenhum desses compromissos. E esses compromissos existem. Você mesmo já falou disso em outros programas. O memorando de entendimento não é só, digamos, para fazer cena ou para dar uma pausa. Ele envolve compromissos que precisam ser cumpridos para uma segunda fase. Então, qual é a sua reação a isso? that there's a phase 2. So your reaction to this? Look, the Iranians. Olha, os iranianos precisam entender isso, e eu tenho certeza de que entendem. Sim, o memorando fala em 60 dias, e o Irã vai aproveitar ao máximo o que puder nesse período. Só que os Estados Unidos não conseguem vencer uma guerra. Os Estados Unidos não conseguem desfazer o que o Irã tiver conquistado em 60 dias. E o Irã pode desfazer isso em menos de 60 dias. Assim como o Irã, ao apertar o controle sobre o Estreito de Hormuz, pode anular qualquer benefício econômico que os Estados Unidos e o resto do mundo tenham obtido ao reabastecer seus estoques de petróleo. Nenhum dos dois lados quer voltar a uma guerra em grande escala. Os Estados Unidos não têm como vencer, e o Irã não tem como sustentar. Can't afford to sustain it. Because, how does Iran... Porque veja bem, como é que o Irã, tudo que os Estados Unidos precisam fazer é se desengajar, e o Irã também vai acabar isolado. O Irã está disposto a destruir o Estado de Israel? Até agora, a resposta é não. Então, qual é o sentido de entrar em guerra e continuar a guerra? Nenhum. E os Estados Unidos não conseguem admitir que perderam, então não conseguem negociar a paz de boa fé. Eu acho que o que a gente vai ver é o seguinte: quando chegarem os 60 dias, vai haver uma prorrogação e depois outra, até passarem as eleições de meio de mandato. E no fim das contas, isso nem importa, porque o Donald Trump ou já vai ter vencido, e aí vai estar livre do, digamos, do dano político que viria por dizer a verdade. Embora ele não consiga dizer a verdade, pelo menos sabe, ele vai poder tomar certas atitudes sem ter que pagar um preço nas urnas, ou então ele perde e acaba sendo impedido. E a última coisa com que ele vai se preocupar é o que está acontecendo no Irã. Sabe, então, os iranianos? Eu simplesmente não vejo os iranianos voltando a uma guerra em grande escala. Não acho que eles queiram isso. Também não vejo os Estados Unidos seguindo por esse caminho, porque a gente não tem como vencer. E é aí que estamos. Acho que vamos continuar nesse estado permanente de, digamos, jogo político, enquanto o Irã aproveita ao máximo os benefícios econômicos e os Estados Unidos tentam, como disse o J.D. Vance, reabastecer os estoques globais de petróleo. Mas isso acaba levando, inevitavelmente, eu diria, de volta ao ponto de partida, com exceção dos Estados Unidos. Como você mencionou, muitas dessas faltas que os Estados Unidos estão enfrentando demoram um pouco mais, levam um bom tempo, certo? Para os Estados Unidos sequer começarem a pensar em realizar o tipo de ataque que fizeram depois de 28 de fevereiro e nos dias seguintes. Look, the United States is not going to be able to reconstitute
Olha, os Estados Unidos não vão conseguir reconstruir a força militar que colocaram em ação no dia 28 de fevereiro por um bom tempo. E esse é mais um motivo pelo qual isso simplesmente não está indo a lugar nenhum. Sabe, não seria a primeira vez que uma guerra quente se transformou em uma guerra morna e depois virou uma guerra fria. É isso que eu vejo acontecendo aqui. Eu não vejo uma paz permanente sendo estabelecida. O que eu vejo é a realidade, a realpolitik, entrando em cena. E os países vão começar a tomar decisões sobre o próprio futuro. Eu não acho que os Estados Árabes do Golfo vão continuar dizendo: estamos seguros sob o guarda-chuva de segurança americano. Eles vão começar a buscar outras formas de garantir a própria segurança. Eu não vejo o Irã sendo convidado de volta para a economia ocidental tão cedo, mas tudo bem. Eles vão se ajustar, se realinhando com o Oriente. Os Estados Unidos vão ficar satisfeitos só em manter o fluxo de petróleo, mas não vão fazer as concessões que o Irã gostaria. Então vai ter um monte de coisas que simplesmente não vão acontecer. E isso vai definir a nova realidade. Essa nova realidade vai se basear na ideia de que os dois lados precisam tirar o máximo de proveito econômico possível dessa situação, digamos, de compromisso. O Estreito de Hormuz vai continuar aberto, mas, claro, sempre existe a possibilidade de ser fechado. Sabe, os Estados Unidos têm forças militares sempre prontas para atacar de vez em quando. Eles atacam, aí um navio petroleiro acaba sendo atingido e depois param. Eu acho que esse é o estado permanente das coisas, até que haja uma mudança política nos Estados Unidos. E claro, isso deve acontecer, com sorte, em algum momento de novembro, e se concretizar com o novo Congresso em 1º de janeiro e o fim de Donald Trump como força política aqui nos Estados Unidos. Mas eu simplesmente não vejo os Estados Unidos capazes de manter a paz. E claro, estamos alinhados com Israel, que também é totalmente incapaz de paz. Então eu não vejo a paz acontecendo. O que eu vejo é um estado permanente de guerra morna. Falando em Israel, o Benjamin Netanyahu disse, nas últimas 24 horas, que Israel está pronto para voltar à guerra com o Irã assim que eles mesmos derem o sinal verde, sem precisar dos Estados Unidos. É isso que o Netanyahu afirma. Mas o que tudo isso significa, levando em conta o que você acabou de dizer, e esse fator de Israel, não só em relação ao Irã, mas também ao Líbano e a toda a frente de conflito? Porque veja, essa é a primeira questão. E, se a gente tiver uma guerra morna, é bem provável que esteja acontecendo uma guerra quente no Líbano. Nenhuma trégua por lá. E claro, ainda tem o desastre do acordo entre Estados Unidos, Israel e Líbano, que aconteceu desde a última vez que a gente conversou. Quais são as suas impressões e reações sobre isso? Eu só preciso lembrar o seu público, embora provavelmente nem precise, que o Líbano já derrotou Israel várias vezes no passado. Israel não tem sido capaz de vencer o Líbano. Não mostrou ser capaz de derrotar o Líbano. Neste momento, está perdendo para o Líbano no campo de batalha. E quando isso acabar, vai acabar com Israel sendo expulso do Líbano. É assim que isso termina. Não existe outro desfecho. Como a gente chega lá, quanto tempo vai levar, é outra questão. Mas esses jogos tolos que Israel está jogando agora, com o apoio dos Estados Unidos, compraram uma presidência libanesa que, por sua vez, diz ter normalizado as relações com Israel, chegam ao ponto de o Líbano autorizar a continuação da ocupação israelense do seu próprio território. Portanto, não é uma ocupação. E por isso, o Hezbollah perde toda a legitimidade. Quer dizer, esse tipo de estupidez só reforça a legitimidade absoluta do Hezbollah. Hoje o Hezbollah é muito mais legítimo, aos olhos de muitos libaneses, do que o próprio governo do Líbano. Porque o Hezbollah é a única organização disposta a lutar e morrer pela proteção da integridade territorial e soberana do país. E o exército libanês? Está aí, brincando de fazer de conta. Então, o Hezbollah não vai desistir.
E o Irã nunca vai deixar de apoiar o Hezbollah. Essa é simplesmente a realidade. Israel vai ser derrotado, e com o tempo, essa derrota vai se refletir na queda política do Bibi Netanyahu. A partir daí, o país vai entrar numa fase pós-Netanyahu, em que qualquer coisa pode acontecer. Lembrem que em setembro de 2023, antes do 7 de outubro, o presidente de Israel estava alertando todo mundo de que o país estava à beira de uma guerra civil. Não desobediência civil, não agitação, guerra civil mesmo. Isso significa judeu matando judeu dentro de Israel. Era essa a situação, e continua sendo. Netanyahu conseguiu usar o argumento da segurança como uma forma de manter Israel unido. Mas agora ele não tem mais para onde ir, não tem mais guerra para travar. E se ele continuar, vai haver consequências econômicas, consequências para a segurança nacional e também consequências políticas. O Netanyahu, em breve, não vai mais ser o primeiro-ministro, seja porque morre de causas naturais, seja porque é morto num ataque iraniano, seja porque é tirado do cargo e preso, ou porque é afastado e consegue se aposentar em paz. Não vai mais existir um primeiro-ministro chamado Bibi Netanyahu. Quando isso acontecer, sabe, eu não acredito que Israel hoje tenha condições de substituí-lo facilmente. Ele virou um culto à personalidade há tanto tempo que, de certa forma, Israel se define pela presença dele. E quando ele sair, vai se criar e se destruir um vácuo ao mesmo tempo. Esse vácuo pode muito bem fazer Israel implodir politicamente. E esse é o futuro de Israel. Não existe mais essa ideia de uma grande Israel. Quer dizer, eles podem falar disso quanto quiserem, mas isso não vai acontecer. Israel está em declínio agora. Está no ponto mais forte que já vai alcançar. Daqui para frente, vai ficar cada vez mais fraco, se consumindo por dentro, porque não há futuro para Israel. Benjamin Netanyahu transformou isso numa dura realidade para o próprio país. E de certa forma, o Hezbollah e o Irã estão em vantagem. Claro, a gente ainda tem que lidar com a realidade do dia a dia, com essa guerra de informação que está sendo travada por grupos pró-Israel, tanto nas redes sociais quanto na grande mídia, tentando silenciar vozes alternativas para que pareça que não existe apoio, para que uma outra visão da realidade seja abafada. Quando eu falo em realidade alternativa, quero dizer alternativa no sentido de baseada em fatos, em contraste com essa realidade fantasiosa que é propagada por Israel e pelos aliados pró-Ocidente na grande mídia ocidental. Veja, os israelenses estão operando puramente com propaganda, e isso só leva até certo ponto. Em algum momento, a realidade se impõe, a verdade importa, e o Hezbollah vai sair vitorioso disso, não só militarmente contra Israel, mas também fortalecendo sua posição política dentro do Líbano. Lembre-se, além de serem um partido político, agora eles têm gente no governo, e são uma parte muito importante desse governo. E como são os únicos mantendo a integridade estrutural do Líbano, vão ter muito mais credibilidade daqui para frente do que o presidente Aoun ou qualquer um dos seus co-conspiradores cristãos sunitas. E foi isso que eles fizeram. Conspiraram contra o Líbano ao apoiar esse acordo que, na verdade, não é um acordo com Israel. Yeah, we'll have to keep our eyes on that situation because I 100% agree with you that there will be this deal does not settle anything. It likely just accelerates what is inevitable, which is that there will be continued resistance, and that resistance will not go well for Israel vis-a-vis Hezbollah. Scott, now I want to get to the Ukraine situation. In particular, there have been more drone Mais ataques de drones em Moscou. Continues more drone attacks into Moscow. Now, the mainstream media from Agora, a grande mídia, desde Al Jazeera até, claro, veículos como The Independent, está dizendo que Vladimir Putin admitiu que a Rússia está enfrentando problemas na guerra da Ucrânia por causa desses ataques com drones, especialmente por causa da falta de combustível.
Mas o que eu quero fazer é mostrar as palavras do próprio Putin para ouvir a sua reação ao que eu considero uma resposta muito forte, realmente muito forte, a essas alegações. Aqui está ele falando com a imprensa depois de uma reunião sobre a situação militar. Here is him to the media after a briefing on the military situation. Então, claro, esses ataques contra a nossa infraestrutura acabam criando problemas. Hold on a second, let me Deixa eu diminuir o ritmo um pouquinho. Isso é óbvio. That is obvious. We are currently observing a certain deficit, but it is not. Atualmente, estamos observando um certo déficit, mas ele não é crítico, e eu vou explicar por quê. Há várias tarefas aqui que precisamos resolver. Meus colegas e eu acabamos de discutir isso. A primeira tarefa é aumentar, de forma rápida e significativa, a produção dos sistemas de defesa aérea mais demandados e aprimorá-los constantemente, de acordo com as necessidades das operações de combate e da proteção das instalações relevantes. Isso levando em conta o que está sendo usado pelo inimigo e o que está sendo fornecido a ele pela Europa, como novos veículos aéreos não tripulados com novas tecnologias. Na verdade, nós já temos todos esses meios de proteção. A questão é a velocidade com que conseguimos ampliar a produção e entregá-los às tropas ou usá-los na proteção de instalações de infraestrutura crítica. Está claro o que precisa ser feito para garantir o fornecimento normal e eliminar esse déficit que surgiu temporariamente. And get rid of this temporarily arisen deficit. A gente precisa terminar os reparos mais rápido. We need to establish the necessary volume of imports and A gente precisa definir o volume necessário de importações e, como eu já disse, garantir de forma confiável o funcionamento dessas instalações. Também é essencial coordenar o trabalho de todos os níveis e estruturas envolvidas na defesa contra ataques de drones e mísseis, tanto a nossa infraestrutura quanto, principalmente, as pessoas. A principal tarefa aqui é proteger as pessoas, a população civil e reduzir ao máximo os prejuízos à economia, aos setores de produção e à indústria. Como eu já mencionei, há danos sim, mas todas as instalações afetadas são recuperadas com bastante rapidez, e os problemas que surgem não têm caráter crítico. Tudo que é nosso continua funcionando de forma estável e com uma boa margem de segurança. Quanto ao fornecimento de recursos energéticos, as for the supplies of energy resources, So that is a very different story. Essa é uma história bem diferente do que a gente ouve na grande mídia, que diz que há pânico em Moscou, que a Rússia está sendo duramente atacada, que isso já está tendo um grande impacto no fornecimento de energia, e claro, que a Ucrânia estaria virando o jogo. Scott, qual é a sua reação a essa diferença de narrativas? Scott, your reaction to this discrepancy here? I mean, how do you say horse shit politely? Because Quer dizer, that's- como é que a gente diz besteira de um jeito educado? I just got Porque é back from isso que essa 3 narrativa da mídia ocidental é. days, in the Acabei de voltar de 3 semanas na Rússia, incluindo 10 dias nas áreas da Operação Militar Especial, onde vi tudo de perto. Às vezes perto demais, mais do que eu gostaria, talvez, a realidade da guerra com drones e o que está acontecendo lá. Não há dúvida de que a Ucrânia lançou uma grande campanha de drones contra a Rússia, basicamente com 2 objetivos. O primeiro é criar a percepção de que a Ucrânia continua firme, o que alimenta a ideia de uma mudança econômica e estratégica, saindo da influência russa e indo em direção à Ucrânia. E isso, por sua vez, ajuda a sustentar a narrativa de uma possível vitória ucraniana. promote the notion of the potential of Ukrainian victory. And this has all been in place since May. E tudo isso vem acontecendo desde maio, planejado para chegar ao auge bem antes da cúpula da OTAN. A ideia é fazer com que os Estados Unidos e a Europa se comprometam com a suposta inevitabilidade da vitória da Ucrânia e forneçam recursos que só vão prolongar ainda mais esse conflito, na esperança ilusória de que aquele pensamento desejoso, ligado a essa propaganda de que a Rússia está ficando mais fraca, acabe virando realidade. Olha, as percepções realmente criam suas próprias realidades na cabeça de quem as tem. Mas isso não quer dizer que se traduzam assim no que acontece de fato no terreno. Eu não posso falar sobre os detalhes da situação energética da Rússia. O presidente russo já tratou desses assuntos, e eu não tenho motivo para duvidar dele. Ah,
I can say this that I arrived in St. Posso dizer o seguinte: cheguei em São Petersburgo na manhã do dia 3 de junho e a cidade foi atacada por mais de 50 drones naquela manhã. Os alvos em Kronstadt estavam em chamas, com fumaça preta no céu. Quando desci do trem, já tinha se dissipado e o povo de São Petersburgo seguia a vida normalmente, sem se preocupar com isso. Foi, digamos, um momento de entretenimento. Mas, se você olhasse as manchetes no Ocidente, parecia que São Petersburgo estava em chamas, que os russos indefesos estavam se escondendo nos porões. Não, não era nada disso. No dia em que deixei São Petersburgo, 6 de junho, a cidade estava novamente sob ataque de drones ucranianos. The city was once again under Ukrainian drone attack. I don't think the people of St. Petersburg even noticed. Eu acho que o povo de São Petersburgo nem percebeu. É o quanto isso significou. Aí você chega em Moscou e, de novo, a cidade está sob ataque de drones. Eu segui para a chamada Operação Militar Especial. Tenho que dizer, a gente chegou em Lugansk na noite de 8 de junho. Fomos a um restaurante e o jantar inteiro foi interrompido por sirenes de ataque aéreo, com explosões e tudo. A cidade estava sob ataque de drones, parte da ofensiva ucraniana com drones. No dia seguinte, fomos para Starobelsk visitar a faculdade que tinha sido atacada por drones ucranianos em 22 de maio, matando 21 estudantes que dormiam. E os ucranianos atacaram Starobelsk de novo, a mais ou menos uma quadra e meia de onde a gente estava. 2 drones atingiram o local e tivemos que ser evacuados. Então, é real. So, it's real. We went to Gorlovka. Had to drive under the... A gente foi para Gorlovka, teve que dirigir por baixo das redes contra drones e depois correr por uma área onde havia ameaça iminente de ataque de drones ucranianos. A gente precisava ficar olhando para o céu o tempo todo, procurando drones. Tínhamos um plano de ação, caso algum fosse avistado. Como sair do carro o mais rápido possível e torcer para conseguir se afastar o bastante para não ser atingido pelos estilhaços. É algo bem real. Tinha carro queimado, caminhão queimado, posto de gasolina queimado, veículo a gasolina queimado. Essa é a realidade. A mesma coisa aconteceu quando chegamos em Melitopol. Eu devia visitar a usina nuclear de Zaporizhia, mas não deu. A estrada que liga Melitopol à usina estava sob ataque constante de drones. Foi considerada perigosa demais. Mesmo eu dizendo, não me importo, eu quero ir. Foi uma coisa irresponsável da minha parte dizer aquilo, porque se os russos tivessem dito, tudo bem, a gente te leva, isso significaria colocar a vida de outras pessoas em risco por causa do meu orgulho, da minha vaidade, da minha arrogância. Graças a Deus, eles são pessoas racionais e disseram, não, é perigoso demais. Em Melitopol, a cidade era atacada todas as noites em que estivemos lá. A maior parte da cidade estava sem eletricidade, sem água. Mas a cidade continuava viva. Eu falei na Universidade Estadual de Melitopol e havia estudantes, centenas deles na plateia. Esses são jovens que voltam para casa sem energia, que voltam para casa sem água, que vivem num ambiente em que entendem que se não fosse pela graça de Deus poderiam ser eles. Os 21 estudantes que morreram em Starobelsk poderiam muito bem ter sido 21 alunos da Universidade Estadual de Melitopol. Mas eles não desistem. E é exatamente esse o ponto. Em tudo isso, tudo que os ucranianos estão fazendo, os russos simplesmente dão de ombros. É incômodo? Sim, é incômodo. Tá assustando os russos? Olha, eu não vou fingir que eles não estão preocupados, mas posso te dizer, eles acordam todo dia e seguem com a vida. É assim que é. E depois eu me encontrei com militares russos especializados em guerra com drones. Um dos principais objetivos dessa viagem foi visitar unidades russas de drones e conversar sobre a realidade da guerra com drones, para fazer um documentário que espero saia em breve. Os russos estão plenamente conscientes do que está acontecendo. The Russians are fully cognizant of what's going on. I had open conversation with them about drone. Tive uma conversa aberta com eles sobre a guerra com drones. Eles reconhecem as dificuldades que enfrentam.
Os ucranianos são muito bons, operadores muito habilidosos e estão recebendo uma quantidade enorme de tecnologias avançadas do Ocidente. E drones são totalmente sobre tecnologia. Se você consegue trazer drones de alta tecnologia em quantidade suficiente, vai ter uma vantagem. E os ucranianos estão simplesmente inundando a área com drones. Os russos compensam isso com coragem, determinação e habilidade, e conseguiram equilibrar o campo de batalha. Mas é uma situação muito difícil, instável, muda o tempo todo. Os drones que atingiram Starobelsk foram guiados por antenas Starlink fornecidas por Elon Musk. Então sim, Elon Musk, você é um assassino desgraçado, um filho da mãe que merece chorar no inferno pelo que fez. Não tem perdão pelo que você fez. Você diz que a Starlink é uma rede civil que fornece internet para todo mundo. Mas você matou 21 meninas que estavam dormindo, Elon Musk. Isso é culpa sua, seu saco de esterco. A gente estava em Melitopol e o comboio em que a gente estava foi atingido por Hornets. Os Hornets são drones criados e financiados pelo Eric Schmidt, o chefe do Google. Eric Schmidt, você e eu ainda vamos ter uma conversa um dia, e eu vou te lembrar o quão estúpidas e criminosas são as suas ações. Você é assassino. Olha, eu não tenho nenhuma simpatia por esses caras. Não tem desculpa para o que eles estão fazendo. Eles estão dando poder para os ucranianos cometerem atos de terrorismo contra civis russos. Os drones Hornet estão sendo usados quase que só contra alvos civis. Não existe nenhuma justificativa militar, nenhuma razão estratégica para o que está sendo feito. É simplesmente um ato de terrorismo, feito para espalhar medo no coração de um povo que não se deixa intimidar. Deixa eu lembrar uma coisa. O povo do Donbass vive sob fogo desde 2014. Não é como se eles tivessem acordado há 4 anos e dito, droga, guerra. Não, eles estão em guerra há muito tempo. E eles conhecem a guerra. Isso agora simplesmente não está abalando eles. As forças russas estão detonando, sério, estão esmagando os ucranianos. Os ucranianos estão lançando todos esses drones, mas o que está acontecendo é que os russos estão lá, monitorando tudo. Eles estão levando alguns golpes, claro. Não estou fingindo o contrário. Não estou aqui dizendo que os ucranianos não estão reagindo. Os ucranianos estão explodindo muita coisa, matando muita gente, principalmente civis. Na linha de frente, tá muito difícil, muito mesmo. Sabe, tem gente no Ocidente, eu leio as besteiras que aparecem no chat, não as suas. Hoje eu nem tô pegando no pé de ninguém, porque ainda nem li. Talvez eu leia, porque tô de muito mau humor, e adoraria arrumar uma briga com alguém por causa de um comentário idiota. Mas o ponto é que eu preciso me acalmar. A verdade é que tem gente por aí dizendo, os russos estão avançando só 1 quilômetro, estão indo devagar demais. Só que quando a guerra começou, a chamada zona cinza, que separava os exércitos, era definida pelo alcance máximo das armas disponíveis. Então, se for uma guerra baseada em infantaria, basicamente a zona que separa você do inimigo é o alcance máximo efetivo das suas metralhadoras ou dos seus fuzis. Quando você traz os blindados, esse alcance aumenta. Então estamos falando de uma zona cinzenta de 1 a 2 quilômetros separando as forças. Se eu fosse te atacar, eu teria que cruzar minha linha de partida e avançar por essa zona cinzenta, de 1 ou 2 quilômetros, onde eu ficaria sob fogo das suas armas. Na Primeira Guerra Mundial, você já viu nos filmes, os soldados saíam das trincheiras e tinham que atravessar uma zona cinzenta para chegar na trincheira inimiga. Essa é a zona cinzenta. E enquanto faziam isso, eram atingidos por artilharia, metralhadoras e tudo mais. Hoje, com o uso de drones, essa zona cinzenta pode ter até 60 quilômetros de largura. Então, para avançar, eles têm que atravessar 60 quilômetros de inferno, ataques de drones, bombardeios de artilharia, artilharia guiada por drones que estão observando tudo. Então, quando a gente diz que os russos estão avançando 1 ou 2 quilômetros por dia, na verdade eles estão avançando 60 quilômetros por dia, porque precisam passar pela zona cinza, lutar dentro dessa zona, se aproximar das posições ucranianas e só então continuar o avanço.
As pessoas não fazem ideia da realidade dessa guerra, de como ela é difícil. É extremamente difícil. Mas também mostra o quanto os russos são competentes. E eu não falo bons só no sentido de capacidade militar. À medida que os russos avançam, eles vão encontrando vila após vila, lugares que antes eram habitados por civis falantes de russo, que se consideravam russos e que não querem ir embora. Os ucranianos zombavam deles. Chamavam de Zdun, os que esperam. Na maioria das vezes, eram idosos ou crianças, escondidos em porões. Os ucranianos riam deles, faziam piada, e quando essas pessoas saíam para buscar água, os ucranianos matavam. Deixavam eles morrer de fome lá embaixo. Os soldados russos chegavam e resgatavam essas pessoas. Entravam, percebiam que não dava para evacuar de imediato, então primeiro garantiam a segurança do local. Depois traziam comida, água e remédios para cuidar delas. Quando chegava a hora, tentavam evacuar. Muitas vezes eram atacados, e os russos se colocavam sobre os corpos dos idosos, protegendo com o próprio corpo. Absorviam as balas, os estilhaços, os ataques de drones, ficavam feridos, morriam. Eu fui a um campo de refugiados, onde conversei com um grupo de pessoas idosas, gente que, na verdade, deveria estar aposentada, cuidando do jardim. Mas, em vez disso, perderam tudo. Agora estão num alojamento, bem cuidados, é verdade, mas perderam tudo. Alguns deles nem conseguiam falar sobre o que aconteceu. Eu tentava puxar conversa, e eles simplesmente desabavam em lágrimas. Mas quando falavam dos soldados russos, era curioso, porque eles reclamavam como qualquer pessoa mais velha. Ah, a burocracia é lenta, preciso disso, preciso daquilo. Coisas normais, típicas de gente mais velha. Eu reclamo assim, sou uma pessoa mais velha, mas... Então eles reclamam. Mas assim que você menciona os soldados russos, eles se emocionam. Dizem, esses caras salvaram nossas vidas. E contam que os soldados russos os cercaram com o próprio corpo. Meu Deus, os soldados russos são bons. São boas pessoas, bons soldados, bons guerreiros, e estão vencendo. E é isso que toda essa campanha de propaganda ucraniana não consegue desfazer. Podem tentar distorcer as palavras do Vladimir Putin do jeito que quiserem. O que não dá para mudar é o fato de que ontem a Rússia libertou várias vilas e cidades, eliminou várias brigadas de tropas ucranianas e avançou mais alguns quilômetros para dentro. A Rússia está se aproximando do último cinturão urbano de defesa que existe no Donbass. E eles vão tomar Slaviansk, vão tomar Kramatorsk, então o Donbass vai estar sob controle russo. Eles vão continuar avançando, porque os ucranianos não conseguem detê-los. E agora, sobre os operadores de drones ucranianos. Esses operadores, olha, eles são muito bons, mas operam de um ponto fixo. Isso foi uma coisa que, sabe, me chamou a atenção. Eu achava que os operadores de drones seriam móveis, que se moveriam lá dentro. Mas agora eles escolhem um ponto fixo. Ficam ali, travados, e ajustam as antenas com fios, cabos e todo esse equipamento. E continuam operando os drones. Só que precisam ter muito cuidado, porque o inimigo está procurando por eles. Os ucranianos procuram os russos e os russos procuram os ucranianos. Os russos têm uma unidade especial chamada Rubicon, que é especializada nesse tipo de operação. Então, quando os ucranianos lançam um grande ataque com drones, é importante entender que existe um operador em algum lugar controlando tudo. E ele vai ficar nessa posição por uns 10 a 14 dias, até ser substituído. Um dia desses, ele vai vacilar. Pois é, ele deveria ter uma lixeira onde bebe a água e depois colocar a garrafa plástica vazia dentro da lixeira para disfarçar a presença dele. Mas o pessoal fica preguiçoso. Lá pelo 8º dia, ele está bebendo água, concentrado em outra coisa, e joga a garrafa na lixeira. A garrafa bate na tampa, rola para fora, debaixo das árvores, e aí o operador de drone russo fala: "Garrafa plástica, te achei, desgraçado." Aí eles rastreiam o ponto. Em seguida, 3 a 5 bombas FAB de 500 quilos caem no local e matam todo mundo. Isso acontece o tempo todo santo dia. É o trabalho mais perigoso de drone ucranianos.
It's the most dangerous job in the war, Ukrainian drone operator. They're dying by the bushelful because they Eles estão morrendo no campo porque estão lá, tentando dominar tudo. Mas fazem isso num ambiente em que os russos monitoram cada movimento deles, e os russos estão totalmente focados em matá-los. Agora os russos também cometem erros, e os ucranianos matam russos. É uma guerra difícil, uma guerra dura, mas os russos estão vencendo de forma decisiva. Eu visitei centros de desenvolvimento de drones e vi o que os russos estão fazendo em termos de tecnologia, aquela mesma que Vladimir Putin mencionou para derrubar drones ucranianos. Eles já têm a tecnologia. Agora só precisam ampliar a produção. E é exatamente nisso que os russos estão trabalhando. to scale, and that's what the Russians are working on. We went to one place, the Archangels. A gente foi a um lugar chamado Centro de Pesquisa de Drones Arcanjos. Eles assinaram recentemente um acordo com a Kalashnikov, Ladijevsk, para pegar o projeto deles, produzir em massa e colocar nas mãos dos soldados. E tem outros centros de inovação também. O Rogozin, Dmitry Rogozin, que foi chefe da Roscosmos, comanda uma unidade de combate chamada Bars Sarmat. Bars é a sigla russa para Forças de Reserva. Sarmat foi o nome que ele escolheu porque ajudou a desenvolver o míssil balístico intercontinental pesado Sarmat. E basicamente levou esse nome com ele, meio que dizendo, eu vou acabar com você. E ele vai mesmo. E tem outros centros de pesquisa também. Os russos estão totalmente em cima disso. The Russians are on top of this, and that's what people don't understand. E é isso que as pessoas não entendem. Você está aí lendo o Wall Street Journal, está lendo o Kyiv Post, está lendo o New York Times, está lendo só besteira. Gente, não precisa acreditar em mim. Vai lá você mesmo, se tiver coragem, tá? Porque eu vou te dizer uma coisa. Precisa ter muita coragem para ir lá agora. E se eu tivesse percebido o quão ruim aquilo ia ser, talvez eu nem tivesse ido. Porque teve um momento em que eu fiquei ali pensando, uau, se isso der errado... Quer dizer, olha, o meu motorista era um veterano das forças especiais, tipo o equivalente russo da Delta Force, um cara bem tranquilo. Mas quando ele está sentado ali, porque basicamente, se um drone vier direto na sua direção, você está morto. Não tem o que fazer. Você vai morrer. Então nem adianta olhar para frente, porque se você vê o drone vindo, só acena. Vai que te filmam e sua mãe consegue ver seu rosto. Coloca um sorriso, porque os ucranianos adoram gravar o rosto das pessoas e divulgar depois. Então, em vez de parecer assustado, só sorri, mostra o dedo, faz qualquer coisa, mas você vai morrer. É assim que vai ser. Agora, se você olhar para os lados, para a esquerda e para a direita, pode ver o drone chegando e talvez tenha tempo de sair de pular fora do carro. O drone vem atrás do veículo, não necessariamente das pessoas. Então, se você conseguir sair a tempo e se afastar quando ele atingir, talvez acabe só com uns buracos nas costas, na bunda e nas pernas. Essa é a realidade. Mas isso é se o drone vier pelo horizonte. Se ele vier pela linha das árvores, quando você conseguir enxergar através das árvores, já é tarde demais. Ele já está em cima de você e faltam uns 2 segundos para morrer. A gente estava dirigindo em partes de Zaporozhye, onde o terreno é relativamente plano, mas tem linhas de árvores. E sabe o que parece um drone vindo na sua direção? Um corvo, cara, voando direto para fora da linha das árvores. E teve umas 2 vezes em que a gente estava dirigindo e do nada lá vem um corvo e o cara ficou tipo, sabe? Porque ele achou que tinha morrido. Ele falou, pronto, morri. Porque era o que parecia mesmo. Todo mundo pulou, tipo, putz, morremos. Mas não, graças a Deus era só um pássaro. Mas podia ter sido um drone. A gente só teve que passar um dia por isso para conseguir sair de lá. As pessoas que moram ali vivem isso todo santo dia. E não desistem. Eles contam piadas, têm um senso de humor incrível. Gasolina é um problema, sem dúvida. A Ucrânia tem postos de gasolina destruídos. O comboio em que a gente estava foi atingido justamente porque haviam 5 caminhões-tanque ali. O que salvou a gente foi que eles tinham os caminhões armados, e esses caminhões conseguiram derrubar o drone.
Mas sabe, os ucranianos estavam mirando naquilo. A questão desses drones que o Eric Schmidt forneceu para eles, os drones Hornet, é que eles têm inteligência artificial embutida. Então eles chegam, são guiados até lá e depois entram no modo de busca. Basicamente, é como uma roleta russa. Você está dirigindo por uma estrada da morte, quando o padrão de voo do drone muda. Se você estiver embaixo dele naquele momento, acabou para você. Morreu. Ou você pode sair correndo do carro e tentar fugir. Se o drone passar e você conseguir atravessar, você vive. É uma roleta russa todo santo dia. Agora, a inteligência artificial do drone recebe instruções sobre o que deve procurar. Então ela prioriza veículos militares, caminhões de combustível, coisas desse tipo. Mas os drones, especialmente modelos como o Hornet, funcionam com bateria. E o tempo de bateria é o ponto crítico. Quando a carga chega perto de 20%, a IA entra no modo automático de ataque. Isso significa que ela para de procurar alvos militares e simplesmente ataca o primeiro objeto que aparece, que na maioria das vezes é um veículo civil. E essa é a realidade. É por isso que a gente vê carros atingidos e tudo mais. Esses drones são literalmente ferramentas de terror. Então o Eric Schmidt é um terrorista. O Google é uma organização terrorista. E eu gostaria que os Estados Unidos processassem eles com todo o rigor da... Certo. E Scott, se você puder agora, você mencionou a situação no campo de batalha, e eu queria mostrar isso aqui. É do Instituto para o Estudo da Guerra, claro, o projeto favorito da Victoria Nuland, que vive espalhando as mesmas narrativas que você acabou de citar. Mas aqui a gente vê um avanço importante em direção a Slavyansk e Kramatorsk, como você mencionou. E claro, a pessoa que postou isso disse que a Ucrânia está vencendo, que a Rússia está desmoronando, que o Putin está em pânico, e que na realidade, a Rússia está a 10 quilômetros de romper o cinturão de fortificações. O que isso significa? E qual a importância disso? What does this mean and how significant is this? Antes de tudo, entenda que esse mapa não significa absolutamente nada. Os russos têm algo chamado DRG. Os ucranianos também usam. São grupos de reconhecimento em profundidade. Basicamente, são forças especiais, unidades de reconhecimento que procuram brechas nas defesas ucranianas. Eles avançam, identificam os pontos fortes da Ucrânia e depois trazem os drones. O que você não está vendo aqui agora é que em Kramatorsk, os russos estão operando drones FPV com fibra óptica. Ou seja, a zona cinza já avançou para dentro de Kramatorsk. Neste momento, parece que a Ucrânia ainda controla Kramatorsk. Mas a Ucrânia não controla porcaria nenhuma. Eles não controlam nada. Kramatorsk é uma zona morta. Slavyansk, os russos já avançaram para dentro também. Já tem grupos DRG dentro dos limites da cidade. E de novo, os drones cortaram o acesso a Slavyansk. Isso é insustentável. Sabe, essa é a realidade. Esse mapa não mostra a realidade dessa guerra. Essa é uma guerra muito dinâmica. E os avanços também. Sabe, no dia a dia eu poderia pensar, eu consigo lutar e vencer essa guerra. Talvez eu pudesse aprender e me adaptar. Mas a guerra que eu aprendi a lutar não é o que está acontecendo aqui hoje. Eu não posso colocar uma companhia de fuzileiros em linha e avançar com 3 pelotões lado a lado, ou 2 avançando e o terceiro na reserva. Se eu colocar um pelotão de fuzileiros em linha, os drones vêm e matam todo mundo. É isso. Então você avança em grupos de 3 ou 6. Quer dizer, são pequenas unidades de soldados, com objetivos bem limitados a cada vez. Tomar aquela elevação específica, conquistar aquele ponto fortificado. E há um plano de apoio com drones que entram junto, dando cobertura de fogo. A guerra passa a ser isso, um ponto forte de cada vez. Você toma ou não toma. Se errar, os drones ucranianos aparecem e o dia fica ruim para você. Essa é a natureza da guerra. É algo muito dinâmico. Todas essas linhas que a gente vê, na verdade, não são linhas. Elas não significam nada. O que existe é um emaranhado de ações, mas quase toda a movimentação vem do lado russo, enquanto os ucranianos ficam em posições estáticas.
and the Ukrainians in static positions. The Ukrainian troops have lost the ability to maneuver. As tropas ucranianas perderam a capacidade de manobrar. Perderam também a capacidade de apoiar outras unidades. Quando fazem um contra-ataque, a gente ouve de novo: os ucranianos avançaram, reconquistaram uma certa quantidade de território. Mas, na verdade, eles estão entrando na chamada Zona Cinza, ou seja, estão retomando uma terra de ninguém. E nem estão retomando de fato, só estão avançando para dentro de uma zona de morte e acabam morrendo todos. Ninguém nunca fala sobre eles. Hoje dizem, os ucranianos contra-atacaram, reconquistaram a Vila X, a Vila Y e tomaram tantos metros quadrados de território. Aí no dia seguinte você pergunta, e o que aconteceu? Pois é, estão todos mortos. Por quê? Bem, eles avançaram direto para uma zona de morte. Avançaram para a Zona Cinza e aí os drones russos vieram, cortaram a retirada e mataram todo mundo. As tropas russas estão limpando a área e, arrancando os distintivos dos corpos como lembrança. Esse mapa não significa nada, mas tem uma coisa que dá para ver nesse mapa: o avanço implacável das forças russas. Os ucranianos não conseguem parar eles. E não vão parar. Essa guerra acabou. Quando vai acabar, Scott? Você disse que ia acabar em 3 semanas. Vai se danar. Eu falo mesmo. Quando eu disse isso, junto com outros, como o diretor da CIA e o chefe do Estado-Maior Conjunto, a gente achava que a Rússia ia para a guerra. Mas a Rússia não foi para a guerra. A Rússia fez uma operação militar especial. Demorou um pouco para a gente entender o que diabos era aquilo. Quando finalmente entendemos, percebemos que estávamos lidando com algo totalmente diferente e tivemos que reajustar todos os algoritmos que usamos para a guerra. E eu fiz isso. Na verdade, se você lembrar, Danny, lá em abril e maio, quando os Estados Unidos prometeram uma injeção de 48 bilhões de dólares em ajuda para a Ucrânia, eu disse, isso muda o jogo. Scott, você está mudando de posição. Não, eu não estou mudando de posição. Eu estou reconhecendo uma nova realidade. 48 bilhões de dólares em assistência militar mudam a natureza desse jogo. E agora isso vai ser ampliado. E a Rússia vai ter que responder. E a Rússia respondeu. E isso mudou o jogo. A gente tem acompanhado esse vai e vem. Mas uma coisa que não mudou é que a Rússia manteve a iniciativa estratégica o tempo todo. E que a Rússia está vencendo não só contra a Ucrânia, mas contra o Ocidente coletivo. Em 1993, George Soros escreveu um artigo dizendo que era inevitável que a OTAN entrasse em guerra com a Rússia. Inevitável. 1993. Então todas essas pessoas que dizem que a OTAN não estava procurando guerra, em 93, a OTAN já estava procurando guerra. Mas ele disse que não seria uma guerra em que a OTAN lutaria diretamente contra a Rússia, porque as sociedades europeias da OTAN não suportariam ver os sacos de corpos voltando para casa. Que a OTAN teria que encontrar uma fonte de mão de obra no leste europeu e fornecer essa fonte de tecnologia e armas. Pois é exatamente isso que está acontecendo hoje. A Ucrânia é essa fonte de mão de obra do leste europeu. E a OTAN está fornecendo tecnologia, armas e financiamento. E agora a gente está num enorme conflito de desgaste, em que a Rússia está sendo levada basicamente a eliminar o que seria o reservatório de DNA da Ucrânia. A Ucrânia nunca mais vai ser a mesma. A Ucrânia nunca vai se recuperar dessa guerra. A Ucrânia perdeu tantos homens que não tem como se recuperar. A Ucrânia é uma nação morta, não apenas uma nação morrendo, ela está morta. Já passamos do ponto em que a Ucrânia poderia ser revivida. É uma nação morta, uma nação falsa, uma nação de fachada, sustentada pelo apoio do Ocidente, pelo dinheiro e pelo financiamento ocidentais, e por aí vai. Mas a Rússia não está lutando só contra a Ucrânia. A Rússia está lutando contra o Ocidente coletivo. Os Estados Unidos, a Europa, todo o potencial econômico deles. As pessoas tendem a esquecer que a Europa tem uma população muito maior que a da Rússia. E a Europa tem um produto interno bruto muito maior. Mas mesmo assim, a Rússia está lutando de uma posição inferior e vencendo. As pessoas nunca prestam atenção nisso.
A Rússia está superando o potencial industrial de defesa do Ocidente coletivo, incluindo os Estados Unidos. E as forças russas estão consumindo os estoques ocidentais. As pessoas vivem dizendo: a Rússia ficou sem tanques. Eu não acho que foram os russos que ficaram sem tanques. Quando foi a última vez que a Alemanha entregou um Leopard 2 para a Ucrânia? Faz muito tempo, porque a Rússia destruiu todos eles. Os russos ainda estão produzindo muitos T-80, T-90. Eles podem até retomar a produção do T-14 quando, resolverem a questão dos drones, quando desenvolverem tecnologias que tornem a manobra viável na realidade atual dos drones. Mas enfim, o fato é que a Rússia fez um trabalho e tanto aqui. Vladimir Putin, todo mundo critica isso, né? Vladimir Putin, everybody's critical of him. I was at the St. Petersburg International Economic. Eu estive no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Consegui um ótimo lugar. Fiquei na segunda fileira da sessão plenária. Dava até para ver o suor na testa do Vladimir Putin. Tô brincando, ele não suou. Mas o ponto é o seguinte: o discurso que ele fez não mencionou a guerra em nenhum momento. E isso logo depois de Starobelsk. 21 estudantes assassinados, logo depois de um ataque de drone ucraniano no dia de abertura do fórum. E a gente pensava que, claro, esse seria o tema dominante. Todo mundo eu achava, que ele subiria lá e viria cuspindo fogo e enxofre. Era o momento de, digamos, mostrar os dentes. Mas não foi o que aconteceu. Ele disse: não, meu foco é a economia, meu foco é a Rússia, meu foco é o crescimento, o desenvolvimento e o bem-estar de todos os russos. Ele até falou da guerra, mas basicamente disse que ela vai continuar até que a gente vença, nos nossos próprios termos. Mas ele não está deixando que a guerra defina isso. E as pessoas tendem a esquecer, porque tem gente por aí agora, tipo o meu favorito, o Danny Haifong, dizendo basicamente que o Vladimir Putin está sob pressão, que o exército está pronto para se revoltar, e que isso, que aquilo... Vladimir Putin sob pressão? Sério, o índice de aprovação dele caiu de 81 para 78. Políticos ocidentais matariam para ter 78% de aprovação. Matariam. Esse homem não enfrenta nenhuma ameaça política dentro da Rússia. Tem gente insatisfeita? Claro. Sempre vai ter gente insatisfeita. Isso não quer dizer que eles vão sair gritando por um momento tipo Maidan em Moscou tão cedo. Tem gente que diz que Vladimir Putin devia agir de forma mais decisiva, mas esquecem que ele está vencendo a guerra. Essa é a única coisa que as pessoas tendem a esquecer. Todo mundo que fala, vamos bombardear a Europa amanhã, inclusive eu, precisa parar um pouco e se perguntar, e depois? Porque se você bombardeia a Europa amanhã, corre o risco de ampliar um conflito que você está ganhando. Por que mudar a lógica de desgaste de uma guerra que você está vencendo? Só porque alguns blogueiros estão irritados porque a Ucrânia consegue divulgar propaganda que repercute no Ocidente. É uma câmara de eco. O que todos esses doutores Gilbert estão fazendo é repetir a propaganda ocidental, devolvendo e dando vida a ela. Mas a realidade é que Vladimir Putin, como você viu, está tendo efeito? Sim. Mas a Rússia vai se adaptar. A Rússia vai se ajustar. E a Rússia não vai parar o que está fazendo, que é vencer essa guerra. Em algum momento, aquele cinturão urbano que você mostrou, Sloviansk e Kramatorsk, vai cair. E quando cair, é o fim do Donbass. A Rússia ocupa. Quando o Donbass cair, o exército ucraniano desmorona e começa um efeito em cascata de colapso. E é isso. Quando isso vai acontecer, Scott? Eu não sei. Outra ficção que circula por aí é a de que os russos estabeleceram prazos. Vladimir Putin já perdeu 15 prazos e metas que ele mesmo impôs. Na prática, não existem prazos. Eu desafio qualquer um a me mostrar uma única declaração do governo russo dizendo que o exército precisa fazer tal coisa até tal data. Isso nunca aconteceu. Os russos não estão olhando para o calendário. Eles estão olhando para os objetivos, cumprir este, depois aquele. É isso que move essa guerra. E isso enlouquece as pessoas no Ocidente, porque o Ocidente quer que as coisas aconteçam dentro de um cronograma. E se não acontecem dentro desse cronograma, já concluem, vitória ou derrota.
Senhoras e senhores, a Rússia não opera segundo o calendário ocidental. Ladies and gentlemen, Russia doesn't operate on the Western calendar. Russia doesn't give a damn about the Western calendar. If you go A Rússia é assim. Vai para Melitopol e você vai entender. O único calendário que eles seguem é o da própria realidade deles. A realidade pessoal deles é acordar de manhã e fazer o que for preciso para sobreviver, torcendo para conseguir chegar ao fim do dia. Aí vão dormir, acordam no dia seguinte e fazem tudo de novo. E continuam assim, dia após dia, até a guerra acabar. Se a guerra não termina do jeito que eles querem, então a guerra continua. É isso que muita gente não entende. Eles simplesmente não vão desistir. Quem acha que a Rússia vai desistir é porque nunca foi à Rússia e não conhece os russos. O Gilbert Doctorow já esteve na Rússia, mas ele está conversando com as pessoas erradas. Gilbert Doctor has been to Russia, but he's talking to the wrong people. Hey, Gil. Ei, Gil, vamos falar sobre isso. Você está em Bruxelas, né? Tipo, território da OTAN. Quanto contato você tem com o MI6? Quero dizer, você está repetindo os argumentos deles? Porque parece muito que tá. Parece mesmo que você está seguindo o roteiro que está sendo escrito pela MI6, lá na Moscow House, em Londres. E eu acho que é exatamente isso que o Gilbert Doctorow está fazendo. Consciente ou não, é 100% certo que o Gilbert Doctorow está sendo usado pela inteligência ocidental para espalhar essa propaganda absurda de que a Rússia está perdendo, que o Putin está sob pressão e que o exército está prestes a desistir. Gil, vai até o Donbass, volta e me diz se a Rússia está para desistir. Porque desistir não faz parte da Rússia. Russia's about to quit. There ain't no quit in Russia. And Scott, to your E point Scott, about sobre o seu ponto a respeito da aprovação do Vladimir Putin na Rússia, o Centro Levada é um gráfico bem interessante, especialmente quando a gente olha as datas, desde o começo do mandato dele como presidente russo, lá em 2000, e depois, claro, nas eleições seguintes. Dá para ver bastante variação ali. Uma coisa, porém, é bem certa. A taxa de aprovação aumentou muito desde o início do conflito na Ucrânia. E sim, caiu um pouco depois, mas isso é em relação a números enormes. Quero dizer, 88% em 2022, 85% por um bom tempo e agora 79%. Então não é um colapso. 2025, 80% all through, and then now 79%. So not. Oh, 79. It's a collapse. I know, yeah. Eu sei, é. Esse gráfico não indica um colapso. Na verdade, esse gráfico parece muito bom para o Putin. I mean, I remember Good when for Putin. Yeah. I was in Moscow and walking around. Eu tava em Moscou andando por lá e todo mundo no chat do Telegram, em todo lugar falando tipo, Moscou tá pegando fogo, sabe? Todo mundo em pânico. Eu tava na rua Arbat. E olha, não tinha pânico nenhum. A rua tava cheia de gente vivendo a vida normalmente. Ninguém correndo, ninguém desesperado, só pessoas tocando a vida. Essa é a realidade. Como em qualquer lugar, as pessoas se cansam. Fingir que a guerra não tá afetando a economia russa é absurdo. Claro que tá afetando. E fingir que, depois de mais de 4 anos de guerra, as pessoas ainda não estão cansadas disso. É claro que estão. Se eu for a um café e conversar com as pessoas, elas vão me dizer que estão cansadas dessa guerra. If I go to a cafe and talk to people, they're going to tell me they're tired of this war. Do they want the war to end? Who doesn't want the war to Eles end? querem que a guerra acabe. Quem é que não quer que a guerra acabe? Quer dizer, essa é a realidade. Então, em qualquer dia, pode ter gente dizendo, sabe, o Vladimir Putin não tá indo bem. Pronto, sobe a taxa de desaprovação do Putin. E aí vem outro e fala, eu vi a Ksenia Sobchak outro dia e decidi que sou contra o Vladimir Putin. Pronto, cai para 79%. Mas a Ksenia Sobchak, eu fiz uma entrevista de 3 horas com ela, que até agora ela não exibiu. Ksenia, o que tá acontecendo? Me liga, se tiver algum problema, a gente resolve. Acho que ela tentou me pegar de surpresa, mas não deu certo. Ela é alguém que abraçou essa narrativa anti-Putin. Ela não apoia essa guerra. E ela tentou criar a impressão de que muita gente na Rússia não apoiava essa guerra. Que mães em todo o país estavam relutantes em mandar seus filhos para lutar e morrer. Bom, qual mãe não fica relutante em mandar o filho para lutar e morrer? Mas sabe, eu acho que a maioria das mães russas se identifica com a Pátria Chama, a estátua no Kurgan Mamayev,
onde a mãe Rússia está dizendo para os filhos avançarem e lutarem contra os fascistas. Os russos entendem o que está acontecendo aqui. Eles sabem o que está em jogo. E os russos vão defender a Rússia. O Donbass é Rússia, Zaporozhye é Rússia, Kherson é Rússia. São regiões habitadas por russos, e os russos vão defender a Rússia. Tem um pequeno grupo de pessoas que ainda acredita naquele tempo em que o Ocidente representava a cidade brilhante no alto da colina, algo que os russos deveriam aspirar a ser. Sabe, pessoas como Gilbert Doctorow, que levaram para lá sua tecnologia ocidental e suas práticas de negócios do Ocidente, fizeram os russos se ajoelharem diante da sabedoria desses ocidentais que se achavam donos da verdade. Esses tempos acabaram. O Ocidente não tem mais influência sobre o povo russo, e gente como a Ksenia Sobchak já ficou para trás. Mas aí dizem, a Rússia não tem liberdade de expressão? Ora, a Ksenia Sobchak pode muito bem subir num palco e falar as besteiras que ela fala, e fala com frequência. Ela trabalhou na Rain TV, que é, como você sabe, uma emissora financiada pela oposição. Hoje em dia, há muitas vozes discordantes na Rússia. E é justamente por isso que pessoas como Gilbert Doctorow acabam tendo tanta repercussão aqui no Ocidente, porque conseguem ecoar dentro de certos círculos. Mas, de novo, vamos aos fatos. No auge da ofensiva de drones da Ucrânia, a aprovação do Vladimir Putin estava em 79%. Sabe qual era a aprovação do George W. Bush depois que ele venceu a Guerra do Golfo? Era perto de 79%. O meu ponto é o seguinte, tem gente que simplesmente não faz ideia do que está falando. Não faz mesmo. E você não vai saber, a menos que vá para a Rússia. Vá, não é ilegal. Tire um passaporte, vá até o consulado, pague $180. Eles te dão um visto e pronto. Vá. O estado policial não vai te agarrar no aeroporto. O que vai acontecer é um taxista tentar te levar para Moscou por dinheiro vivo. Ainda não dá para usar cartão de crédito. Mas é acessível. As pessoas são gentis. E dizem que você não pode sair de Moscou ou de São Petersburgo. Pode sim. Viaje. Viaje. Mas não tente ir para a zona da operação militar especial sem permissão. Eles vão te barrar ali mesmo. É uma zona de guerra, afinal de contas. Mas olha, você pode ir para Volgogrado, pode ir para Kazan, vá para Chechênia. Poxa, vá para Grozny, tem um restaurante ótimo lá. Sobe até o 3º andar. A sopa de frango deles é incrível. Sério, é coisa boa. A Rússia é um país extraordinário e as pessoas precisam ver para acreditar. Mas parem de ouvir os pessimistas. Parem de ouvir os propagandistas. Chega. O Vladimir Putin disse bem, tá difícil agora. Mas isso não quer dizer, sabe? Difícil não quer dizer que acabou. Difícil não quer dizer que você tá perdendo. Difícil só quer dizer que não é mais fácil. Difícil quer dizer que você precisa mudar o que tá fazendo. Precisa se adaptar. A Rússia é um país cheio de gente que sabe se adaptar melhor do que qualquer outro no mundo. E aí, Scott, minha última pergunta para você é sobre a cúpula da OTAN, que acontece na semana que vem. A Rússia não tem atacado Kiev com tanta força quanto vinha fazendo nas últimas semanas e meses. Mas há relatos de que pode acontecer um ataque bem significativo em breve, talvez até hoje. Você acha que a Rússia vai tentar mandar um recado? Porque o Putin já deixou claro que está bem ciente do apoio da Europa e da OTAN aos ataques de drones da Ucrânia contra civis russos. Na sua opinião, a Rússia vai aproveitar essa cúpula para fazer uma demonstração de força, mostrando que pode atacar com muito mais intensidade e talvez até coordenar esses ataques mais pesados à Ucrânia com o evento? Olha, eu não posso falar pelo governo russo. E com certeza não vou falar pelo Vladimir Putin. A Rússia não está no negócio de fazer declarações. Eles estão no negócio de vencer uma guerra. Um míssil Iskander custa, sabe, milhões de dólares. Então usar um míssil russo só para mandar um recado significa jogar fora algo que foi produzido para cumprir uma missão militar específica. E os russos são muito pragmáticos nesse ponto. Eles não gastam um míssil para fazer uma declaração.
Eles usam o míssil para matar pessoas, destruir alvos. Então, quando a Rússia ataca, é porque as informações de inteligência indicam que existe um alvo que vale o ataque. Outra coisa é que Vladimir Putin tem sido muito cuidadoso em evitar uma escalada sem sentido. Ele está vencendo. O que o Ocidente quer, o que a Ucrânia quer, é justamente uma escalada. Eles estão tentando provocá-lo. E ele está evitando essas provocações porque está ganhando. Por que mudar um sistema no qual você está prevalecendo? Por que criar a chance de esse sistema mudar para um em que talvez você não esteja vencendo? Por que, enfim, jogar fora a vitória? É um momento politicamente muito sensível agora, e tenho certeza de que muita gente no Ocidente gostaria que a Rússia enviasse algum sinal. Quer dizer, seria bem conveniente para a OTAN estar reunida em Kiev e poder dizer: olha só o que esses russos fizeram. Porque o que mais eles poderiam dizer? Eles não vão admitir que é inevitável a vitória da Rússia. Eles vão dizer: olha aí, os russos mais uma vez atacando a indefesa Kiev. Precisamos dar mais defesa aérea para a Ucrânia. Então, quão eficaz foi a declaração russa naquele momento? Eu não vejo os russos, fazendo uma declaração. No meio disso tudo, os russos decidem que o alvo se tornou disponível. Eles podem atacar, mas também podem não atacar. Porque, de novo, é preciso pesar as desvantagens políticas de agir num momento tão sensível politicamente. Por que a Rússia iria querer atacar a OTAN agora? Vamos pensar um pouco. Vamos analisar isso juntos, porque a OTAN está claramente dizendo: estamos todos unidos. Tem uma reunião do G7 em que todo mundo concordou em fabricar armas e fornecer munições para os ucranianos. Ei, a gente é incrível. Vocês não são tão incríveis assim, pessoal. Pense um pouco na perspectiva da OTAN. No 11 de setembro, os Estados Unidos forçaram a OTAN a invocar o artigo 5. Os Estados Unidos obrigaram a OTAN a fazer isso. A gente não precisava ter feito, mas insistimos para que fizessem. E a partir dessa pressão, colocamos a OTAN num conflito de 20 anos no Afeganistão. Um conflito de 20 anos, do qual depois saímos de forma unilateral. Quando se fala em OTAN, as pessoas geralmente pensam logo no artigo 5 de autodefesa coletiva. Mas, na verdade, o artigo mais importante é o artigo 4, que exige consenso, colaboração, consulta, e nós saímos do Afeganistão sem nenhuma consulta. Nós abandonamos nossos aliados da OTAN e eles foram obrigados a sair por conta própria. Isso deixou um gosto amargo para eles, porque os Estados Unidos invocam o artigo 5, mas se recusam a participar do artigo 4. Isso mostra que a OTAN não passa de uma extensão dos Estados Unidos. Eu acho que essa é a realidade, mas ninguém gosta de ouvir isso na cara. Agora temos uma situação em que os Estados Unidos entraram numa guerra unilateral contra o Irã, fora do marco do direito internacional, sem nenhuma justificativa. E agora querem uma resposta da OTAN parecida com a do artigo 5. Os Estados Unidos não foram atacados. Foram os Estados Unidos que atacaram. Mas a gente exige que a OTAN apoie a nossa causa como se fosse o artigo 5. Só que estamos fazendo isso sem nenhuma consulta. A OTAN nunca foi informada de que os Estados Unidos iam atacar. Então a OTAN não está participando. E isso está gerando muita mágoa nos Estados Unidos agora. Muita mágoa também na Europa. Você realmente quer que a Rússia faça algo que acabe unindo esses dois lados? Esse ressentimento é real. A Turquia é a anfitriã. Da última vez que eu verifiquei, faz só alguns anos, a Turquia estava enviando um carregamento de armas para a Líbia, quando uma fragata francesa tentou interceptar o comboio turco, e os turcos ameaçaram afundar o navio francês. Isso é violência dentro da própria OTAN. Da última vez que eu verifiquei, a Turquia estava envolvida em apoiar o Azerbaijão contra a Armênia. Uma Armênia apoiada pela União Europeia, uma Armênia que quer entrar na OTAN. Isso também é um pouco problemático. A Turquia entrou na Síria, foi atacada pela Rússia, foi até a OTAN e disse: precisamos de ajuda. A OTAN respondeu: não vamos ajudar vocês nessa.
Vocês estão por conta própria. A Turquia fez várias coisas para se proteger e acabou sendo sancionada pelos Estados Unidos. Agora a Turquia fala em construir um caça do tipo F-35. Tudo que eles querem são motores antigos de F-16, mas a gente não quer entregar. Os turcos se sentem como cidadãos de segunda classe. The Turks feel like second-class citizens. In July 15th, 2016, there was a coup. Em 15 de julho de 2016, houve um golpe contra Erdogan, organizado e apoiado pelos Estados Unidos e pela OTAN. Um golpe apoiado pelos Estados Unidos e pela OTAN, tentando tirar Erdogan do poder. Mas agora, Erdogan está recebendo a OTAN. Quem acha que a OTAN vai simplesmente chegar em Ankara e que isso vai ser uma grande festa de união, não faz ideia do que está acontecendo. A melhor aposta do Vladimir Putin, neste momento, é sentar, fazer uma pipoca e assistir, porque vai ser uma bagunça total. A OTAN vai acabar desmoronando por conta própria. E o Trump vai perguntar, cadê os seus 5%? Por que vocês não vieram ajudar? A OTAN vai dizer, por que vocês não estão ajudando a gente com a Ucrânia? O Zelensky vai estar lá, e ele vai fazer alguma coisa bem idiota que vai irritar o Trump. Aí o Trump muda de ideia sobre o compromisso com o G7. E os russos vão ficar só observando e pensando, é isso aí, meu amigo, é um show. Então, para todo mundo que diz que a Rússia tem que agir agora, mandar um recado. Por quê? Por que a Rússia faria isso? Não estou dizendo que eles não vão fazer, mas se fizerem, vão ter um motivo. Só que o melhor recado é ficar quieto e deixar a OTAN mostrar que é disfuncional. E assistir a OTAN provar exatamente isso. Pois é. Muitas vezes, nas redes sociais, isso é compartilhado em relação à China. Mas aquela ideia de não fazer nada e vencer, eu acho que também se aplica aqui à Rússia e à OTAN. A OTAN não está bem. Já faz muitos anos que não está bem. Scott, quero garantir que todo mundo saiba que o seu site está na descrição do vídeo, em scottritter.com, onde podem acompanhar e apoiar o seu trabalho. Também quero mencionar rapidamente o caso do Dan Kovalik, um amigo em comum nosso. Ele foi detido pelas autoridades do Reino Unido sob a lei antiterrorismo. Levaram os pertences dele. Ele já esteve aqui no programa antes. Eu e o Scott já trabalhamos bastante com ele. Todos os dispositivos dele foram apreendidos. Pelo que sei, ele já foi liberado, mas de qualquer forma, houve uma violação séria dos direitos constitucionais e humanos dele. Então, só queria registrar isso. Agora passo para você, Scott, para suas palavras finais, enquanto eu coloco os novos membros e os superchats que estão chegando. Palavra final é sua, Scott. Bom, vamos falar rapidinho sobre o Dan. Se você entrar em scottritter.com, vai chegar na minha página do Substack, e lá tem uma seção chamada Ritter's Ranch. Na verdade, é o meu canal no YouTube, e ontem eu fiz um desabafo sobre o Dan. A questão é a seguinte: o Reino Unido gosta de falar sobre essa relação especial com os Estados Unidos, mas uma relação especial se baseia em valores em comum. Hoje, a Grã-Bretanha e o Reino Unido não têm mais valores em comum com os Estados Unidos. O Dan Kovalik é advogado internacional, um homem que defende os direitos humanos. Ele é o cara certo. Está do lado certo da história e foi detido por causa do que disse. Ele se manifestou contra o genocídio em Gaza. Falou contra a guerra ilegal de agressão no Irã e os britânicos o detiveram. Agora, você pode discordar do Dan Kovalik, mas não pode tentar calar a voz dele se diz que é pró-americano. A Inglaterra é um estado soberano. O Reino Unido é um estado soberano. E eles podem fazer o que quiserem. Mas isso precisa ter consequências. Os Estados Unidos têm valores. A gente defende algo. E uma das coisas que a gente defende é a liberdade de expressão. E eu só espero que todos os cidadãos americanos se unam em torno da causa do Dan Kovalik e deixem claro para o governo britânico que eles erraram feio, que isso não vai ser tolerado, que eles se colocaram como inimigos dos Estados Unidos, inimigos da liberdade de expressão, e devem ser tratados como tal. É isso.
Dan, se você estiver assistindo, fica firme, meu amigo. A gente está com você dentro do que é possível nesse momento, mas você não foi esquecido. E quero destacar mais uma vez que acabei de voltar de uma viagem de 3 semanas à Rússia. Foi uma experiência impressionante. Já escrevi um pouco sobre isso e estou me preparando para escrever mais. A gente também vai produzir 2 documentários baseados nessa viagem. E olha, nada disso teria acontecido sem o apoio de vocês. Eu sou um jornalista independente e trabalho com um orçamento que depende das suas doações. E até agora, as doações têm sido incríveis. Graças a elas, eu consegui ir para a Turquia para participar de um encontro de 3 dias, como preparação para o grande encontro da OTAN. Hoje mesmo, eu publiquei um artigo sobre isso no meu Substack. O Substack é gratuito. Se você se inscreve, é como se pagasse o meu salário. Mas, se você doa, aí sim, você financia a próxima viagem. E hoje foi um dia incrível, porque uma viagem que eu achava que faria em setembro, para um certo propósito, acabou se transformando em outra coisa. Algo realmente surpreendente. Mas, de novo, nada disso acontece sem o seu apoio. Então, o caixa está zerado. Muito obrigado. Eu usei o seu dinheiro com responsabilidade e você vai ver o resultado do seu investimento. Se vocês puderem me ajudar a reconstruir isso, para que eu consiga fazer a viagem de setembro, não vão se arrepender. Eu fui para a Operação Militar Especial, passei 10 dias lá, por causa de vocês, por causa do apoio de vocês, mas também porque o objetivo era reunir informações. E em setembro eu vou ter a chance de acompanhar a próxima fase do possível conflito entre a Rússia e a Europa. Sabe, se vai ter ou não um aumento de tensão nos Balcãs ou no Ártico. Se acharem legal, entrem na página do Substack e façam uma doação se puderem. Mas, de novo, quero agradecer a todo mundo pelo apoio que deram. Nada disso teria acontecido sem vocês. E eu quero te agradecer, Dani, por me receber aqui. E também quero incentivar o seu público a te apoiar. O Dan Kovalik é nosso amigo. Já ficou claro que estão tentando nos silenciar, tentando nos calar, tentando impedir que tudo isso aconteça. Eles querem que você não faça nada, além de assistir ao Wall Street Journal, ao New York Times e a todo o resto de porcaria que repete as mentiras do governo Trump, repete as mentiras do Partido da Guerra. Se você acredita na paz, se acredita no potencial da paz, se acredita que a verdade é poder, então precisa apoiar pessoas como o Danny Haifon, o Dan Kovalik e outros. Então, obrigado. Valeu, Scott. Pessoal, não esquece de deixar o like antes de sair. É uma forma gratuita de apoiar o canal e ajuda o programa a alcançar mais gente. Sem mais demora, depois do programa, dá uma olhada na descrição do vídeo. Depois de clicar no like, você vai encontrar o trabalho do Scott e também o perfil do Dan Kovalik no Shix. E confere os livros dele, viu? Ele tem vários sobre todos esses temas que a gente discute aqui. Então, vale a pena conhecer o trabalho dele. E na descrição do vídeo também tem como você pode apoiar o canal. Amanhã eu volto, às 2 da tarde, no horário do leste dos Estados Unidos. Em breve eu aviso quem vai estar comigo. Dia 2 de julho, às 2 da tarde, horário do leste. Beleza, pessoal? A gente se vê lá. Tamo junto. Tchau. All right, everybody. See you then. We're out of here together. Bye-bye.